Sejam bem-vindas ao consultório da Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Miss Draga, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arte-terapeuta Abacaxi. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um dragnóstico. Tut tut, bip bip. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast diagnóstico. Comigo, Abacaxi, e minha querida colega, Miss Draga. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou seja lá onde você estiver, em qual planeta, porque você que está nos assistindo hoje em 2030 não sabe, mas em 2023 os OVNIs vieram nos visitar. Quem não veio nos visitar hoje foi ela, que teve novamente problemas com o Vaticano após uma série de denúncias envolvendo as igrejas de Portugal. Irmã Mary Poppers. Não, ela não veio, né, gente? Então por isso que ela não está aqui. Mas ela veio. Ela veio. Ela que é praticamente uma... Como é que eu posso dizer? Irmãos à obra do mundo drag, né? Ela inventa, ela desinventa, ela faz, ela cria. Ela é um acontecimento. Paola Cadillac. Bibi! Ó o Cadillac chegando. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Falando em carro, você prefere o Cadillac ou o Rockefeller? Rockefeller é um carro, né? Uhum. É um carro mesmo? Eu não falo carro. Pode ser um Cadillac, pode ser um carro com a placa preta de colecionador, que eu amo. Um carrão. Vermelho de preferência. Paola, seja muito bem-vinda. Obrigado. Você vai chorar muito? Espero. Nesse eu não choro episódio. Desde 2015. Não foi o que eu vi na Rebobinar semana passada. Ih, não foi. Então... Não era eu. Quem vai começar hoje e vai fazer a nossa triagem é a nossa querida, querida Abacaxi. É isso, sou eu. Bem-vinda, Paula. Obrigado. Essa é a nossa tiragem diagnóstica para passar as perguntas mais clichês da cena drag. Sim. Para a gente tirar do nosso caminho, para a gente já partir para coisas mais profundas. Adoro. Então, por que Paola Cadillac? Como você criou esse nome? Porque, na verdade, meu nome é Paulo. Brincadeira. Não. Paola Cadillac foi algo que veio, assim, de um estalo na minha cabeça. Eu sempre quis fazer alguma arte, alguma coisa, e quando eu comecei em 2015, estava no ápice a cena aqui no Brasil, né? Muita gente começou em 2014, 2015, e eu pensava, assim, como seria o meu nome. Não lembro de quem, acredito que foi da Lorelai Fox, posso estar errado, que o seu nome drag tem que ser algo relacionado com a sua realidade, algo fácil que as pessoas vão lembrar. Não sei se foi ela que falou isso, posso estar errado. Então eu lembrei assim de duas personalidades que acompanharam bastante a minha vivência, que foi a Paola Bracho, e enfim, por eu ser latina, sempre gostei muito da cor vermelha e da essência latina e dança e tudo mais, e da Rita Cadillac, pelo mesmo motivo. Aquele personagem sensual, que gostava muito de dançar, e todo mundo já conhecia. E não tinha ninguém, acredito que não tem ninguém ainda, com o sobrenome Cadillac na noite. Do Brasil, pelo menos, acredito. Então, acho que seria um destaque. Achei que seria um destaque. E quando eu ganhei um concurso que não existe mais em São Paulo, a Cover Girl, a Divina, minha mãe drag, saudades, Divina Raio Laser, ela me perguntou no palco qual seria o meu nome drag. E eu falei, não sei. Não, pera, Paola Cadillac. E aí, assim, pegou. Até os meus amigos que me conhecem há mais de 20 anos me chamam de Paola agora, porque, assim, pegou. E a Lola Levinsky tá viva? A louca! Tá sim, pior que ela tá viva. Beijo, Lola. Que pena, mentira. Beijo, Lola. Vamos mandar um beijo pra Lola? Beijo! Lola. Beijo! E você falou ali da Paola, da Rita, mas quem são suas maiores inspirações drags? Vamos dizer, as internacionais e os nacionais. Eu amo essa pergunta. Porque a minha resposta é, todo mundo me inspira. De qualquer forma. Porque às vezes eu tô num concurso e alguém faz algo que eu acho interessante, eu falo,
a pessoa tá me inspirando ali para fazer uma coisa melhor do que eu faço. E não só como drag, como o meu trabalho agora tá muito mais focado em ser DJ, a minha inspiração vem de qualquer lugar, assim. Conversa com amigos, trabalho de outros profissionais também, mas, citando nomes, diretamente assim, eu acompanho muito, assim, uma stalker da Marcinha do Corinto. Eu amo a Marcinha do Corinto, assim, ó. Eu chego perto dela e não consigo falar com ela. É uma coisa fanática. E existe uma drag de Miami, se eu não me engano, que chama Chantel de Marco. E assim, ela tem um lip sync assim, ó, que sempre me quebra. Quando eu tô naquele momento triste, eu preciso de uma inspiração, eu vou lá assistir um vídeo dela no YouTube e fico melhor na hora. Então Marcinha e Chantel, assim, são as maiores pra mim. Você falou da Cover Girl, e acho que nós somos da mesma geração. Aliás, todo mundo que tem vindo aqui, inclusive a gente precisa pensar sobre isso, né? Todo mundo que tem vindo aqui é meio que dessa mesma geração, né? Do 8, 9 anos de drag isso, já, né? Isso. Que é dessa geração da Cover Girl. Isso. Como é que você vê aquele cenário que é o RuPaul, que já estava, acho que há uns 3 anos, na terceira, quarta temporada, né? Que ele explodiu aqui, tipo, mundialmente, não foi? A temporada da Sharon pra Jinx, não foi? Que deu foi ali que estourou. Eu acho que chegou aqui no Netflix um pouco depois disso, né? Sim. Foi um pouco porque depois. Eu acho que, para mim, o momento que mais explodiu foi quando saiu a 7ª temporada. Isso. Que virou realmente uma loucura. Isso. Foi esse momento até que eu estourei na cena, eu falo assim, porque eu inventei de fazer um cover da Katia, quando ela veio pra cá, e ela postou a minha foto no Instagram dela. E eu lembro, foi um marco pra mim, foi entre a 7ª e a 8ª, foi isso mesmo, 2017. E aí, a gente tem um cenário específico ali, e aí a gente tem um monte de coisa que aconteceu, né? Nossa. Pandemia, apocalipse, anticristo na presidência. E aí, depois, eu vejo que hoje tem um monte de drags novas nascendo, uma cena nova praticamente se criando. Como que você vê a cena hoje, com quem ficou e com quem está chegando desse período de quando você começou? Eu sinto que antes a gente tinha uma vibe muito mais artística, a vontade de todas era performar. Todas queriam um espaço na cover. Até porque, assim, revelando bastidores, na cover a gente não pagava um cachê para a pessoa ir lá e performar, né? Eu comecei sem cachê lá na cover, faz parte, infelizmente, do nosso processo. E muita gente estava disposta a isso, a se colocar, dar a cara a tapa ali e o público da boate e se jogar lá. O que eu acho que está acontecendo com a cena agora é que tem muita drag, vou colocar drag hostess, que vai na festa e faz presença, né? Que a presença delas é diferente. Né, o pessoal não está mais ali para se jogar, enfim, eu acho que agora a gente está procurando mais números do que aparência. Não é exatamente isso, mas números assim que eu digo no Instagram, né, no TikTok, enfim, nas redes sociais. A gente quer ter mais esse retorno. Até porque muita gente consegue retorno financeiro dessa forma. Né, a gente tem reality shows agora sobre isso, a gente teve o Corrida das Blogueiras. Ops. Isso é outro eu tava podcast. Na academia, isso é viu? outro episódio, viu? Eu tava na academia, você viu o Silk? Era eu, cadê? E a gente teve Corrida das Blogueiras, que a gente teve 3 drags, se eu não me engano, nessa última temporada. E isso não acontecia antes, né? A gente via as drags na boate, ali, todas querendo performar. Uma ou outra era DJ ali, com citações honrosas, a Bianca Della Fence, a Duda. E muita gente que era daquela época, saudades, muita gente parou, me deixou. Uai. E muita gente entrou num hiato muito grande, principalmente por conta da pandemia, mas estão voltando agora também. E assim, a cena está bem diferente. Muita gente foi interditada. Exato. Não estou falando de mim. Não, imagina. Eu já vi cada coisa aqui. Deixa pra lá. Mas tá gostoso, tá? Eu fico feliz que ainda tem festa que apoia a arte e tem gente que insiste muito nisso ainda. Assim, a Blue Space não morre. A Blue Space pode vir a crise que for, a Blue Space tá lá. A gente tem festa que
enfim, é focado para o público mais jovem, vou colocar assim, e tem drags, muitas drags lá no meio. E a gente tem um bloco de carnaval que é para drag queens. Tudo bem que elas não aparecem sempre, só quando tem o trio elétrico, mas tudo bem. E isso é uma delícia, que tem muita gente que ainda insiste nessa arte e quer fazer acontecer. Entendeu? Então é uma arte que não vai morrer, que mesmo depois da pandemia, todo mundo fazendo live ali no Instagram, deu tudo certo, continua firme e forte. E voltando um pouco para as perguntas clichês, por que vermelho? Menina, eu tava pensando, eu falei, ela vai me perguntar isso, por que vermelho? Eu acho que eu sempre tive uma relação com o vermelho em relação às divas internacionais, enfim, Beyoncé, Britney e Madonna. Sempre me chamou muita atenção. Uhum. Eu acho que por conta dessa vibe latina mesmo, porque traz essa sensualidade, e eu sempre gostei muito. A minha performance preferida da Beyoncé é que ela tá toda de vermelho, que é de Sweet Dreams, tipo. Uhum. E eu sempre falei, nossa, muito legal. Eu acho que a cor combina muito comigo também, não sei. Uhum. E pra mim é sempre um destaque. Eu sou uma pessoa muito observadora e eu vejo que o pessoal tá usando assim. Geralmente o pessoal tá de preto na boate. E aí eu vejo alguém de vermelho e falo, ó lá, um destaque. Uhum. É muito gostoso isso. Eu acho que vermelho também traz um fogo a mais, assim. As pessoas se sentem mais aconchegantes pra falar com você, pra chegar em você e conversar, enfim. É que lembra coisas boas, né, excitantes, tipo candidíase, né, cancro mole. E duas para fechar esse quadro. Como DJ, quais são suas músicas preferidas, sua artista preferida para tocar? E como performer, qual é a sua performance preferida da Paula até hoje? Olha, pra tocar Beyoncé, sempre, e Rihanna, eu amo muito tocar Rihanna, eu não sei porquê, eu amo muito tocar Rihanna, é algo que ficou sempre no meu subconsciente, assim. Eu vim descobrir recentemente na Rebob, que eu revivi uma das músicas da Rihanna, eu falei, nossa, eu gosto muito de tocar essa música. Mas Beyoncé sempre tá no meu set. Uhum. Claro, Pablo, Glória também, enfim. E de performance, a minha performance preferida nossa, eu gosto muito de me jogar, assim, né? Pra quem me acompanha nas festas... Isso é onde você inspira ela. Isso! Jogar. Nossa, não, eu lembro... Eu vou trazer aqui uma memória. Festa Priscila. Eu tava começando ainda, eu acho que era da Jinx, inclusive. A primeira. Na Blue Space. Você tava de macacão laranja? Na Willan, eu tava de macacão laranja. Na Willan? Na Willan. Na Jinx eu tava com vestido roxo. Não lembro agora exatamente, porque na Willan eu tava desmontada e pra mim eu tava montada. Enfim, tava draga, maravilhosa lá, e de repente ela começou a tirar o macacão laranja, a ficar pelada no palco. Tava lotado de drag aquele palco, e de repente, gente, eu falei, meu Deus do céu, é sobre puxar a atenção pra você. Uhum. Você não tá disputando com ninguém. Tá todo mundo ali, você não tá batendo a cabeça com ninguém, nem dando tapa na cara de ninguém. Você tá sendo você. Então, eu não vou colocar nenhuma performance em mim, eu vou colocar momentos, que eu gosto muito de aquecer o palco, fazer Google Drag, que a gente fala, né? Então, eu tô ali, tô de roupa, de repente tô sem roupa, tô girando no palco, tô batendo o cabelo, tirando minha peruca e fazendo a doida. E eu acho que é sobre... Qual que é a palavra? Sobre... Nada muito ensaiado. Esqueci a palavra, gente. É isso. Não é nada muito ensaiado, assim. Eu gosto de me jogar, colocar a música lá e me jogar. Sobre isso. Faz sentido. Inclusive, eu acho que eu já falei de você muito para meus amigos, porque eu sempre te admirei, porque para mim, você sempre foi a primeira pessoa a subir em qualquer queijinho, palco, bar, quando teve uma oportunidade. E eu, como minha drag, eu já sinto que muitas vezes eu hesito em subir, porque eu tenho um pouco de nervosismo, quero beber mais antes de subir, me mostrar, etc. Sim. E você, em várias situações, você pode estar chegando com suas malas, você larga a mala e já sobe. Porque tá precisando de alguém ali para animar as paz. Sim. E eu sempre admirei, porque também eu vejo você como uma drag relativamente incansável. Porque você trabalha, topa job depois de job. E, de novo, você pode acabar de tocar e de repente você sobe. E eu sempre falei, gente,
a Paula insiste na drag, assim. Você tá lá, você tem o gás, pegando a metáfora do carro. E eu sempre falei, gente, o que essa menina tem? Onde eu tirei assim? É isso, esse Cadillac bebe muito álcool. É gasolina aditivada, né, gente? É isso. Uhum. E agora, então, eu passo para o próximo quadro para a minha colega. E agora, já que a Mary Poppers não está aqui, está lá sofrendo um processo de apuração no Vaticano, Paola Cadillac. Oi. Este quadro chama-se, vamos ver se eu decorei, hein? Que eu sou meio, né? Enfim. Mitos, ritos, técnicas e truques. Tandan. Qual que é o mito sobre a Paola Cadillac? Que é uma coisa que não é verdade, mas... Olha, gente, que eu sou uma pessoa arrogante. Que horror. Sim. Sério? Sim. Porque eu entendo até da onde as pessoas tiram isso. Porque quando eu tô trabalhando, principalmente tocando, eu sou uma pessoa muito focada, né? Em transição, em escolha de música, enfim. Eu não gosto de repetir um set, por exemplo. Eu tenho os meus assistentes que me acompanham nos sets, e eles falaram assim, uma transição ou outra você repete, mas um set seu nunca é o mesmo. Você sempre vai mudar. E eu fico muito concentrada. E, enfim, trabalhar com o público é super difícil, né? Às vezes a gente tem que lidar com N tipo de personalidades. E às vezes alguém vem falar comigo, eu falo, tá. E eu tô concentrado ali porque a música vai virar. E isso virou um mito, mas aí depois de um tempo o pessoal fala, nossa, eu tinha super essa ideia de você, agora conversando com você eu vi que não, que você é uma pessoa focada e tudo mais. Eu falei, não, gente, não tem problema nenhum. O importante é que você veio, conversou comigo, se sentiu à vontade e a gente tirou essa ideia da sua cabeça. Quando você conhece, você percebe que é pior do que as pessoas falam. Não vem na minha frente. Alô. In front of my salad. O que é um rito seu para se montar que não pode faltar? Eu tenho que estar atrasada. Tirando hoje, porque hoje eu cheguei atrasado. Olha estar assistindo, mas eu sou uma drag muito pontual, apesar de outros defeitos que eu tenho, que eu sei que eu tenho. Mas eu sou muito pontual. E atrasar é um rito, então. É porque, assim, DJ, a gente tem um horário para entrar, né? E muitas vezes é muito flexível isso. Porque, às vezes, eu tenho que entrar numa festa 8 horas da noite para tocar. E aí, eu não tenho que chegar lá 8 horas da noite. Eu tenho que estar trabalhando já 8 horas da noite. Eu preciso chegar lá às 7h30, por exemplo. Aí eu preciso começar a me montar, não sei, umas 3 horas antes desse horário. Não, vou começar a me montar 2 horas, 1h30 antes, entendeu? E o ritual é esse, eu preciso estar com pressa pra coisa sair assim, senão a gente tem que treinar pro RuPaul, né, galera? E quando o tempo aperta, quais passos do processo você sacrifica primeiro? Quando você percebe, putz, hoje tô atrasando hard. Sei. Não vai dar pra fazer tudo no tempo que eu tenho. Ou eu vou chegar atrasada, ou eu vou ter que deixar unhas, eu vou ter que deixar os cílios, vou ter que não colar lace e botar uma outra peruca que é mais fácil e rápido. O que é pra você que você joga fora da drag, da montação primeiro? Se eu chegar sem unha, eu amo usar unha. Se eu chegar sem unha é porque eu tô muito atrasada. Se eu tiver sem unha. Ou eu tô com muita preguiça. Cílio eu não consigo. Se eu não pôr cílio... Para mim é brinco. Tipo, cílio brinco eu não consigo. Outro dia eu saí nessa correria louca e eu fiz a maquiagem e eu ia terminar no lugar. E eu não levei cílio. Eu vi a primeira farmácia, tinha um cílio assim, que era do tamanho do meu mesmo. Mas eu precisei comprar e pôr pra eu sentir. Que tinha alguma coisa. Eu não consigo. Teve sem cílio dia eu não consigo. Que eu tava tão atrasada que eu saí sem cílios. E aí eu comecei a tocar e eu falei, nossa, eu tô enxergando bem aqui. Não tinha nada na minha frente, eu falei, gente, eu esqueci os cílios. Aí meu assistente estava do lado, eu falei, eu esqueci os cílios, aí ele. Mas não parece. Eu falei, parece sim, tá. Minha noite assim, ó, desandou. Mas é isso. Se eu chegar sem unha, é porque eu tô muito atrasada. E às vezes eu levo pra colar a unha durante o set, assim. Usei unha de gel, ó, tá vendo? É. Unhas de garota. Unhas de garota. Close. Tô lembrando qual é o próximo.
Qual que é uma técnica na montação da Paola que você desenvolveu, adquiriu ou incorporou na sua montação? Posso responder tudo da maquiagem? Porque eu tenho muita sorte que eu tenho muitas amigas drags próximas a mim. E desde o começo, no começo, enfim, até o final do ano passado, 2022, era bem difícil pra mim, tipo, me montar em algum lugar, porque eu não me montava em casa por 2 motivos, que eu não morava perto. E, enfim, família. Então eu sempre contava com a ajuda de alguma amiga drag pra me montar. Isso foi muito legal porque a troca que eu tive com todas elas foi importante. Tanto eu receber informação, quanto elas também receberem informação. Então a maquiagem, assim, ó, do começo pra cá mudou totalmente. Totalmente. Quando a gente fazia aquela festa no Lamour, eu esqueci o nome da festa agora, que você performava lá. Estranha? Isso. Minha maquiagem de lá pra cá evoluiu totalmente. Assim, as técnicas são outras, o processo é outro, as marcas são outras. E isso porque a gente foi adaptando, né, com essa troca, com amigas, enfim, em camarins. Então, mudou bastante a técnica, assim. Não tem nem comparação. E isso pra mim é super importante. Desse processo da maquiagem, qual é a técnica que você gosta mais de fazer, assim, por exemplo? Olha, eu gosto bastante de trabalhar na pele, né? O olho é uma coisa que eu tô aprendendo a gostar mais agora, mas a pele, assim, é algo que eu gosto bastante de fazer, porque pra mim a pele não tem erro, né? É uma coisa que não leva muito tempo, então é aquele feijão com arroz e acabou. Algumas pessoas erram, né? Enfim. A estética. E aí, qual que é, falando de atraso e tudo mais, né? Por exemplo, uma vez, lá há 10 anos atrás, lá no Antigo Egito, uma aluna me falou uma coisa que depois eu fui entender. Que se alguma coisa der errado na maquiagem, taca glitter, que funciona. Então, um truque meu se um dia você me ver com aquele olhão de glitter, porque eu não tive tempo, ou porque alguma coisa deu errado. Né? Porque funciona. Qual que é um truque que você usa quando você precisa? E dá certo? Ixi, Maria, o truque que eu uso quando eu preciso. Olha, o que me ajuda muito nas montações é o padding. Porque eu não preciso esconder nada, entendeu? É só colocar o padding ali, arrumar rapidinho e tô pronta. Porque, olha, minha melhor amiga, um beijo, Agatha. Ela, não sei se vocês já viram um show da Agatha LeBlanc. A gata fica nua e você olha lá embaixo e não vê nada. A Agatha, ela desenvolveu uma técnica que ela faz assim, ela inspira, a neca vai pra dentro com as bolinhas assim. Até eu que já tô acostumado com os shows dela, eu fico assim ainda. Eu falo, amiga, o que tá acontecendo? E isso é um truque, uma técnica que eu, enfim. Mas de make, eu acho que tá cagado, bota uns cílios grandes. Também é boa. Que ajuda muito. Sobre o negócio de aquendar, tem uma técnica também que você faz uma cirurgia e depois você rosqueia. É isso. Sabe? Um leguinho. Tipo, um Lego. Aí você tira, põe na bolsa. Ai, que delícia. Esse do cílio é ótimo. Enfia é muito bom. Também. Só não pode. Eu só tenho um preconceito. E aí eu vou ser cancelada agora, né? Cílio de pena. Ah, não, gente. Cílio de pena. Então, eu já usei, confesso, já usei. Dá um chance. Mas hoje eu não consigo, eu já até vi uns bonitos que eu não consigo de LED, colocar. aquele que pisca. De LED. O de LED é porque eu sou bem over, né? Bem camping. Camping, que fala? Camping ou camp? Camp, só né? Camping. Camp. Camping já é acampamento. Camping. Pode ser também, né? E agora vamos para as perguntas pesadas. Isso, abre a caixinha de Pandora. Então vamos abrir a caixinha de Pandora? Vamos. Me ajuda, Poppers. Hoje eu vou deixar pra Poppers fazer. Ela tá introspectiva hoje. É a poeira da caixinha.
Então, a gente começou com perguntas clichês, a gente foi para perguntas mais sobre o seu processo, agora as perguntas mais pesadas. E eu vou começar com a mais pesada mesmo, que é, por que você não desistiu? E eu falo isso porque... girl! Porque, por exemplo, obviamente, a pandemia a gente já soube como foi, e a gente começou comentando, e tanto do nosso lado quanto de você, comentando sobre gerações, ou quantas drags pararam. Sim. Também antes da pandemia, mas também depois, isso. Ou quantas que deram uma pausa. E você, eu também observei, era uma pessoa que insistiu e persistiu fazendo drag. Sim. Como foi isso? Foi difícil? Foi fácil? Foi uma decisão tomada que você decidiu que ia continuar ou simplesmente foi fazendo? Olha, não vou mentir. Por vários momentos eu pensei em parar. Eu acho que todo mundo já passou isso na cabeça de todas as drags, pelo menos as que eu converso. Só que eu desisti de tanta coisa, abri mão de tanta coisa que não faz sentido eu parar, não fez sentido. E durante a pandemia eu tive muita sorte, eu vou colocar assim, porque as festas que eu faço parte me convidaram para projetos, eu entrei em um projeto grande que é a Festa Lunático durante a pandemia, fiz bastante live, e assim, se eu tivesse uma facilidade melhor na minha casa, seria muito maior, assim, né? Mas deu tudo certo, foi um momento triste, foi um momento muito triste, mas eu pude contar com a Paola, colocando assim ela em terceira pessoa agora, e pude contar também com os meus chefes, vou colocar assim. Então tive muita sorte durante esse processo, porque eu não precisei parar e eu não tive nenhum prejuízo, assim, eu consegui continuar a minha estética, e crescer e aprender bastante coisa também durante esse tempo. Arrasou. E parabéns por ter continuado. Essa temporada a gente está começando a conversar um pouco mais sobre o uso e abuso de álcool e outras substâncias na vida drag. Não sei do que você está falando. Como é a sua experiência com álcool e fazer drag? Faz parte? É importante? É algo que é diversão? Disserta sobre. Olha... Essa piadinha de esse Cadillac bebe bastante álcool é uma piadinha mesmo, porque eu não bebo muito. Eu não posso beber muito, sou uma pessoa toda problemática do intestino, tá bom? Mas... Tem uma cerveja ótima pro intestino. Aí na edição vocês vão pôr um pi, mas todo mundo que tá assistindo sabe que é Itaipava. Ai, nossa... O carnaval eu sofro, porque às vezes eu tenho que andar com cerveja na mão por causa de patrocínio, enfim. Mas faz parte do meu processo. Por quê? Eu sou uma pessoa, na minha integridade, tímida. E às vezes eu chego em um lugar, eu não consigo olhar para o público. É um público que eu não conheço, eu vou tocar lá e falo, ai meu Deus do céu, vamos lá. Mas aí eu preciso desse aquecimento, né? Mas eu não sou uma pessoa que bebe muito. Eu me contento com 2 drinks ali durante a noite, e só se eu quiser descabelar o palhaço. Aí isso acontece realmente na Rebob Nights. Aquele lugar é um lugar caótico. Às vezes o pessoal me dá um drink, eu só aqui, ó, glubi, 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 tô levinha. Mas a minha relação com o álcool é super tranquila, vou colocar assim, eu bebo socialmente, eu sou a mãe de todo mundo, eu cuido de todo mundo, tá? Já tive que dar banho em um amigo que passou mal, que se passou na boate, mas super tranquilo. O que você achou da relação da drag com a bebida especificamente? Porque isso é uma questão que levanta vários questionamentos. No meu ponto de vista, eu acho que todos eles acabam estando certos de alguma forma, né? Tem gente que é totalmente contra beber e acha que beber é para quando você está se divertindo, não quando você está trabalhando. Outras pessoas já acham que a drag, por ser um processo artístico, né? A gente discute muito aqui a drag como persona e não como personagem, certo, né? Que o personagem ele acaba nele mesmo e a persona ela é uma parte da gente. Certo. Sendo drag uma persona que poderia, a pessoa pode se permitir, né, beber enquanto trabalha. Lógico,
tem os limites. Você beber e não conseguir entregar o que você foi contratada para fazer, você vai sofrer as consequências, né? O que você acha disso? Olha, eu trabalho com bastante gente e, assim, eu nunca percebi nenhum tipo de problema em relação à entrega, né? Então, acredito que, pelo menos a cena de São Paulo, a cena que eu estou incluída, tudo bem, as meninas se controlam, a gente consegue entregar o nosso serviço, fico bastante feliz com isso. A gente consegue entreter o público, né, que é o que a gente quer, no final das contas. Mas eu vou levantar um assunto aqui que a gente não falou, que é referente a drogas. E isso tem me preocupado. Enfim, antes da pandemia, porque assim, eu não uso, né, mas eu conheço bastante gente que usa e eu vejo o que acontece quando as pessoas usam. Antes da pandemia eu sabia que tinha, né, o pessoal usava, até aí tudo bem, nunca vi alguém ter problemas referente a isso. Não sei, não tenho base no assunto, mas eu acredito que depois da pandemia, esse uso piorou. E eu vejo que tem vários estudos. Tem vários estudos que mostram isso, né? que o nível de consumo de bebidas, acho que aumentou 60%. Vou ver se eu acho alguma coisa, eu coloco aqui embaixo. E o consumo de drogas, né? Acho que cocaína, né? Essas maconha, né? Não sei se tem essa... Não sei, mas cocaína é uma droga que é muito socialmente usada, mas não é uma droga fácil, né? E não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas não é uma droga fácil, né? E isso tem me preocupado bastante, porque algumas amigas, colegas já sofreram consequências referente a isso. Então, assim, eu trabalho com a noite, gente. Eu sei que isso não vai parar, né? Isso vai acontecer. E eu acho importante a gente ter consciência referente a isso, né? Então, o álcool eu acho que está tudo bem. O que me preocupa é o consumo de drogas. Ou seja, a Paola Cadillac afirma: sou drogas, quero 5. Drogas, faço assim e assim. Posso continuar na pergunta pesada? Continuando gente, me perdi. Nessa linha, nesse trem, nesse caminho, nesse percurso da cena, da noite e tal, a gente começou falando de quando a gente começou e de como está agora. E você falou uma coisa muito interessante, que é a questão do Instagram, né? Nos últimos 2 anos, sobretudo com a questão da pandemia, muita gente ficou muito famosa com o Instagram, né? E isso gerou meio que como é que eu posso dizer? Uma leva criou uma nova profissão, né? Que é o influencer, o digital influencer. Que já existia, mas agora ele meio que... Acho que o influencer digital seria o novo boom de drag que a gente teve lá atrás. Acredito, né? Que sim. E aí... E aí, tô colocando aqui pra gente refletir junto. O que você acha da drag de Instagram e da drag que trabalha na noite? Eu amo as duas formas, porque eu acho que a gente conversa com públicos diferentes. Eu vou colocar uma situação minha aqui, que eu trouxe a minha realidade de performer para a rede social. Eu tenho uma performance que eu amo demais, que muitas pessoas amam, me elogiam até hoje, que é de Pânico. E eu fiz uma paródia, todo mundo ao Pânico, eu faço essa performance com a minha irmã, parceira, Lacana Botafogo. E quem estava presente lá, assim, aproveitou uma experiência única. A gente postou essa performance nas redes sociais e assim, eu tenho mais de 1 milhão de views no TikTok dessa performance. E eu consegui conectar com pessoas que eu nunca ia chegar, né? Então eu acho que é super, super, super válido. Né? E o que eu acho interessante também é que muitas delas agora, que a gente está voltando com as coisas, eu conheci. Eu tive contato agora. Então, eu acho isso ótimo, acho isso super importante. A gente tem que estar presente mesmo, né? Porque influenciador digital antes não tinha drag. Tinha. Vou colocar a Lorelai como uma influenciadora digital. Mas agora a gente tem várias, né? A gente tem a Dakota, a gente tem... colocar a Sara Vika também, que faz bastante trabalho publicitário. Então, acho importante a gente estar ocupando todos esses espaços, né? E cada vez mais, assim. Agora também
saindo um pouco dessa vertente, a gente está ocupando bastante teatro também, né? As meninas com a revista Babadeira. Então, acho importante a gente ocupar esses espaços, todos os espaços, tanto redes sociais, o mundo imaginário, o metaverso, quanto esse mundo nosso 4D. É o velho, quanto mais drag, melhor. Exatamente. Ótimo. E outro tema que eu tenho trazido aqui algumas vezes, que sai às vezes do Dragaholics, é a ideia de um ciclo de vida drag, né? Que a nossa drag nasce, cresce e às vezes morre. Por diversos motivos. Uma coisa que eu tenho percebido acompanhando várias amigas minhas é que a drag inicialmente faz sentido, tem uma função na vida dessa pessoa. Sim. Para responder a uma trauma, uma vingança pessoal com bullying, às vezes, ou outras questões, às vezes, de gênero, de poder vivenciar outras coisas. E aí pode chegar a deixar de fazer sentido, ou não precisa ter aquela função mais. Sim. Pensando um pouco assim, qual função que você vê que a Paola tem para você? Olha, inicialmente, serviu como liberdade de expressão. Eu fui sempre, desde pequeno, fui uma pessoa extremamente artística. E claro que eu tive toda aquela, né, a família segurando ali para não conseguir me expressar da maneira que eu gostaria. Então surgiu essa oportunidade, vou colocar como oportunidade aqui, e acredito que ainda serve como liberdade de expressão, mas também serve para eu me conectar com as pessoas. Porque durante o meu crescimento eu não tinha muita conexão com pessoas iguais a mim, assim, que tinham os mesmos ideais, por exemplo. Eu estava até pensando nisso recentemente. As minhas divas, Britney, Madonna e Beyoncé, eu conheci sozinho, não foi ninguém que me apresentou. Então eu nunca tive esse contato com alguém que tinha ideias similares à minha, e agora, depois que eu comecei, eu tenho isso e eu volto muito isso lá atrás, né? Tipo, eu falo, nossa, eu nunca imaginei que eu ia conhecer pessoas assim, que têm os mesmos ideais que eu, né? Antes eu era aquela pessoa estranha que ficava de canto, assim, andava com as meninas estranhas da escola, e é isso. Agora não, agora eu tô ali super inserido num grupo. Dos estranhos de São Paulo. Com as estranhas de São Paulo. Oi? Oi? O que aconteceu aqui, O que aconteceu gente? aqui? E também serve para eu trabalhar. Porque eu sou workaholic, sim. Entendeu? Eu tô aqui, ó. Antes da gente entrar, eu tava fechando o job já. Entendeu? A gente tá na véspera de carnaval. Espero até o final do carnaval ficar bem, tá? E é isso. Eu gosto de também passar o entretenimento para as pessoas, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem um pensamento super diferente. Unique. Da Beyoncé para mim. That's what you are. E eu acredito que eu sou uma persona, não é a persona que eu queria falar, enfim, que é importante para a noite de São Paulo. Desculpa até levantar o meu ego assim agora, mas então acredito que esse é o momento que eu tô agora, né? Eu tô fazendo algo para mim, com certeza, mas eu tô fazendo algo também para os outros. Ela é humilde. Eu sou muito arrogante. Imagina! E qual tipo de job você não aceita? Eu não faço festa privada. Gente, pelo amor de Deus, eu não faço aniversário, casamento, debutante. E, enfim, já fiz. Já. Que a gente tem que fazer pra falar que não gosta, né? Então, se você é meu amigo e eu já fiz algum aniversário seu, alguma coisa, eu te amo muito, viu? Porque eu não me sinto confortável nesse ambiente. Eu posso ir no seu aniversário, na sua festa, na sua empresa. Já fui nos lugares que eu trabalhei montada. Não tem problema nenhum. Mas eu não sei, eu lá como funcionário eu não me sinto à vontade. Não sei. Gente, realmente não tem nada mais aterrorizante do que tocar em casamento. Porque é muito difícil, é muito pressão, porque você pode estragar o dia da pessoa. E também, como público, é um público extremamente diverso. Porque são várias gerações, várias referências musicais. E, tipo,
também as pessoas vão ficar extremamente bêbadas e dispostas para vir pedir coisas. Isso. Ficar indispostas se você não tiver uma música que eles querem. Isso. Então, Você sabe que eu tenho uma experiência exótica. Eu já toquei desmontada no casamento, só que não tinha bebida alcoólica. Aí é mais fácil. As pessoas ficam confortáveis. Foi à tarde. Então, posso fazer mais uma pergunta pesada? Você falou, deu uns spoilers, né? Acho que é o seu inconsciente chamando o assunto, né? Se você não quiser falar, não precisa falar, se você não se sente confortável, mas como é que é a sua relação com a sua família enquanto LGBT e drag? Sim. Posso falar super. Eu entendo muito agora o pensamento deles. Eu vou colocar aqui o pensamento dela, porque eu fui criado... Enfim, mãe solteira, né? Minha mãe criou um filho solteira. Eu entendo muito do pensamento dela agora, né? Ela é a filha mais nova, teve muita proteção dos irmãos e ela cresceu em cidades do interior de estados super distantes. Já morou no Pernambuco, já morou em Goiás, já morou... Enfim. E sempre era no interior e era uma realidade muito difícil, né? Então eu entendo muito porque ela passou e o medo que ela tinha de coisas que eu poderia passar. A nossa relação agora está bem melhor, porque eu coloquei para ela que a drag é uma realidade que faz bem para mim e não é algo que eu estou fazendo de graça. E outra, não é prostituição. Porque no começo tinha essa confusão, né? No começo ela falava, eu tenho medo de você pegar alguma doença. Eu ficava tipo, tá, como assim? Eu sou drag, não sou... Olha o pi, hein? Não sou puta, mas posso ser também, né? E aí eu falava, como assim? Eu instigava ela isso, né? E foi um processo difícil, enfim. Só que teve uma vez que a relação da minha mãe com ela mesma é bem difícil. Teve uma vez que ela conversou com todos os homens da minha família, todos os homens, de meu tio até meu primo mais distante, incluindo meu pai também, e falou o que estava acontecendo. Todos eles vieram conversar comigo e falaram, não importa o que você faça, desde que você seja uma pessoa não é justa, desde que você seja uma pessoa justa, uma pessoa séria que sabe os seus objetivos, e não machuque ninguém. Então isso pra mim, abriu meu olho de uma forma que eu falei, gente, eu tô me privando da minha família de uma forma que não precisa. Entendeu? Agora eu chego... difícil eu ir agora porque eu trabalho muito, mas quando tem algum aniversário, eu chego lá e todo mundo fala, nossa, o artista da família chegou. Entendeu? É algo assim, surreal. Eu não tenho muito contato com meu pai, ele mora em outro estado, mas a nossa relação é super tranquila. E a última vez que eu fui visitá-lo, a nossa conversa referente a isso foi de boa. Ele super entendeu e ele falou assim, quando você quiser conversar, minha esposa está disponível para conversar, pode conversar comigo também. E eu super entendo. E eu sei que você é uma pessoa justa que não vai cair de cabeça dentro de um buraco. Eu sei que você está fazendo isso por trabalho. Então... Eles te seguem nas redes? Não. Mas não seguem porque eu não quero que eles seguem. Sim. Mas você acha assim, uma coisa que eu acho importante para quem é LGBT, e eu já conversei isso muito na clínica, quando eu estava atendendo ainda com os pacientes, que é de naturalizar a nossa presença na vida desses familiares, né? Se tem afeto, né? Exato. Se há possibilidade de afeto, de vínculo, acho que vale a pena investir. Se não tem possibilidade de afeto, foge, porque não vale a pena. Mas se tem, acho que vale a pena, né? Porque eu acho que, como você, né? Você dentro da arte, conseguiu construir uma carreira, né? Ganhar seu dinheiro, conquistar várias coisas. Então, eu acho que isso vira chaves na cabeça dessas pessoas que ainda estão calcadas nos estereótipos do senso comum, né? É muito engraçado isso, porque é uma fala muito recorrente em todo mundo que é LGBT, né? Desde que você não machuque ninguém, não roube. Fala assim, eu sou travesti, eu não sou assaltante de banco, né? Sou serial killer. Posso ser, mas não preciso. Hoje não. Hoje não. Né? Sim, mas foi algo que eu também
importante colocar aqui, eu acho que eu me impus mais depois que eu comecei a me montar. Entendeu? Porque é algo que eu lutei para conseguir, é algo que eu abri mão de muita coisa para fazer acontecer, e então eu tinha que me impor mesmo, né? Se a pessoa não gosta, desculpa, a gente tem que deixar ela aí, né? A gente não tem que ficar insistindo muito naquilo, igual você falou, você não tem possibilidade de investimento, por que eu vou investir? Não tem porquê. Não tem porquê. Família, é porque a gente vive uma sociedade, querendo ou não, cristã, isso, né? E aí, os laços familiares, tem muito tabu em volta disso. Uhum. Mas são só pessoas. Sim. E também um ponto, você falou agora, eu lembrei, minha família é muito cristã, né? Eu fiz todo aquele catequese e tal, na igreja católica, então sempre tinha esse papo no começo, né, das discussões. Mas agora, agora eu faço a apologia à religião, então tá tudo certo. A ditadura gaysista. Exato. E eu acho que a resposta já está um pouco clara, mas eu ia te perguntar justamente sobre drag como carreira ou como hobby. Porque uma das coisas que acho que veio com a dominação mundial da RuPaul é essa ideia de que todos nós precisamos nos tornar uma marca e profissionalizar, monetizar, sobretudo, a nossa drag e nossas drag atividades. Eu ia perguntar para você se é hobby ou carreira, acho que está claro que está mais para carreira, sim, mas como que você chegou a decidir que não, eu vou insistir nisso, eu vou conseguir arrancar uma carreira disso, e quais foram os passos que você enxergou que está tomando? Eu sempre tive muito claro que eu queria uma carreira. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu queria ter anos de drag. Isso ficou claro para mim a partir do momento que apareceram oportunidades, que as pessoas me deram oportunidades. Eu posso citar aqui o coletivo Heteronormativa, o Minho Queens e a Divina, que era a criadora do CoverGirl, né? E a partir daí eu fui conhecendo pessoas e fui ocupando espaços, vou colocar dessa forma. Então, se eu for colocar um momento, eu vou falar que em 2017 eu percebi que eu queria fazer isso acontecer. Igual eu citei aqui algumas vezes, eu abri mão de coisas, né? Eu tentei ser só drag, eu falei, não, eu estou perdendo muito tempo trabalhando como CLT. Vou ser só drag para ver se eu invisto mais na minha carreira. Mas, infelizmente, né, artista no Brasil, não deu muito certo essa ideia. Aí eu falei, então, não dá certo dessa forma? Eu vou voltar ao CLT e vou fazer a drag acontecer. Mas a drag é uma prioridade. Se o CLT me atrapalhar, eu procuro outro. Entendeu? Mas eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu queria uma carreira, eu queria anos de experiência. Eu tô aqui agora com 8 anos de carreira, pra mim, eu sou um bebê ainda. E o anos drag aguenta muito, né? Muito tempo. Sim. Cada ano drag é mais 4 pro seu joelho. Porque, pior que alisei meu joelho ontem. O quê? Alisou? Não, alisar. Fui lá pedir pro médico dar uma olhada. Analisar. Entendi. Alisou. Alisou. Eu falei, mas... aqui, ó, um carinho. Como assim alisou? Meu joelho liso. Faz aquela pergunta da máscara, faz tempo que você não faz. Sim. Boa, então, para fechar essa parte, a gente sempre fala sobre essa ideia de drag ser, talvez, a máscara que a gente pinta por cima. Yes. Ou, às vezes, é a máscara que cai, sabe? Quando a gente bota drag, a máscara do dia a dia que cai. Uhum. Para você, qual que você identifica mais? Ai. Gente... Drag é a máscara que você põe ou a máscara que você tira? Eu acho que depende do dia. Faz sentido? Porque totalmente. Porque às vezes, igual eu mencionei, eu sou uma pessoa tímida. Aí eu lembro, eu falo, não, gente, eu sou Paola Cadillac, peraí. Aí eu boto a máscara da Paola. E às vezes eu preciso, não sei, assim, tirar essa máscara de... gente, não sei. Me perdi aqui no meu pensamento. Mas é isso. Eu acho que depende do dia. Né? Ou eu coloco uma máscara pra disfarçar o que eu tô sentindo, ou eu tiro mesmo pra colocar aquilo pra fora. Entendeu? Porque meu trabalho CLT é muito... Eu trabalho com muita gente
mais velha, homens, cis. Então, quando eu fico ali uma semana com eles, aí eu não posso colocar a máscara da Paola ou tirar a máscara. Eu tenho que me manter ali numa postura, eu vou colocar assim. Mas não por conta deles, né? Por conta de eu sou uma pessoa muito privada com a minha vida pessoal. E aí, quando eu chego numa festa pra tocar, aí a máscara cai, entendeu? Acho que depende do dia. Imagina se fosse reservada, né? Como que ia ser, né? Eu vou fazer mais uma pergunta pesada. Manda. Agora que você falou sobre sua vida ser privada, eu vou perguntar justamente sobre ela. Certo. Você namoraria uma drag? Já namorei. Então, pronto. Essa foi fácil. Aí, Lola. Já namorei. Já namorei 2 drags. Não tem problema você falar. 10? 10. 10 drags? 2 drags. Ah, tá. 2. Não tem problemas referente a isso, não tem problema. Eu acho que a gente... Eu acho que a pessoa não tem que ter problema comigo. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Só não me atrapalhar ou não me atrasar. Entendeu? É isso. Não me atrasando, tá tudo certo. Arrasou. Vamos fechar a caixa, então. Arrasou. Agora eu vou devolver para a Draga para nossas 2 perguntas mais persistentes da cena drag. Ui. Pelo que eu tô tentando lembrar. Ficou um clima legal, gostoso, né? Tomando. Né? Porque, né? O que tá diferente? Acho que a gente podia tirar a poppers mesmo. Arranca da parede ali, agora que ela... Acho que eu vou tirar. Eu quero, gente. Será que um dia eu vou ter uma ilustração do... Então a gente tem o WhatsApp dele. Será? Repente. Nossa. Então agora... a primeira das nossas perguntas persistentes, né? Drag é terapia? Sim. Sim, gente, sim. Eu faço acompanhamento, né, de terapêutico e sempre eu levo o assunto para as nossas sessões e é muito importante. O final de semana que eu fico sem me montar, desde que seja para ir num evento ou para trabalhar mesmo, eu fico assim, não consigo dormir. É terapia, sim, faz super bem. Eu acho que, principalmente para mim, que eu preciso me conectar com pessoas e preciso trocar ideais, enfim. Para mim faz super, super parte, assim. E agora a pergunta mais polêmica. A pergunta de milhões. A pergunta mais temida. Mais esperada. Ai, meu Deus. Drag pode tudo? Ai, eu amo. Gente, eu vim escutando o episódio da Alexia, eu queria repetir o que ela falou, mas eu já esqueci, claro. Porque a Alexia, ela deu uma canetada nessa resposta. Drag pode tudo? Ai, é muito ruim falar não, né? Mas é muito ruim falar sim. Inclusive, eu queria trazer um programa que a Aba fez esses dias no Cabaré, da Cecília, referente à etiqueta. Eu acho que a gente tem que, como profissional, a gente tem que seguir uma etiqueta, né? Porque a gente está trabalhando ali com clientes, querendo ou não. Então, eu acredito que a gente tem que respeitar os nossos clientes, os nossos contratantes e a gente também. Então, acredito que minha resposta seja essa. Não vou colocar nenhum sim, nenhum não, mas eu acho que a gente tem que ter o respeito, né? Isso, pode com respeito. E se invadir o palco, o que a drag pode fazer? Se invadir o palco? Quem? Calma. Você tá lá performando, a gayzinha sobe lá no palco pra dançar com você. Olha, daí que vem minha fama de arrogante. Porque, assim, eu trabalho na Lunática, né? A Lunática tem um palco maravilhoso, o Fabrique. E volta e meia acontecem esses momentos, né? Aí eu falo, se alguém da produção não falar, eu falo, agora o nosso momento. Entra depois das 3, enfim. Mentira, gente, ela faz aqui, sai daqui! Eu dou uma ignorada, falo só uma olhada assim, ó. O que é, hein? E é difícil, mas eu entendo. Por que as pessoas querem estar ali em cima, né? Eu acho que, eu tenho que lembrar isso também, eu acho que eu comecei assim, né? Existia uma festa em São Paulo que chamava Recalque.
E o palco era aberto para todo mundo. E quem disse que eu saí de cima do palco? Eu nem me montava na época ainda. Então acho que é importante foi um foguinho ali para eu começar. E recentemente eu toquei num evento que foi à tarde. Que tinha família. E tinha uma criança viada, vamos colocar assim, que ela pegou o meu leque e não queria largar. O meu leque, eu coloco o leque como instrumento de trabalho drag. Né? Não é ali para dar close, é ali porque eu preciso de um vento, senão eu vou morrer desmaiado ali qualquer hora. Né? Mas como que eu ia tirar o leque da mão daquela criança? Ele estava se realizando. Assim, é uma cena que eu nunca vou esquecer, entendeu? E eu acho que é mais ou menos isso que acontece com o palco. Né? Tem o seu momento, claro. Eu vou falar para a pessoa, agora é o nosso momento. Quando eu estiver tocando, pode subir, bagaceira se joga, mas agora é só as drags mesmo. Mas é uma verdade mesmo que tem momentos que alguém sobe no palco e parecem possuídos mesmo pela drag interior não trabalhada. Mas quando é uma coisa informal, acho que é ok. Mas tá rolando uma performance anunciada e a pessoa sobe, eu empurro. Sim. Já aconteceu isso com você? Sim. Já aconteceu isso com você? Não numa performance minha, mas alguém, num momento palco aberto, recentemente teve uma pessoa que, assim, imagina 15 drags no palco. Imagina. E uma gay estava pulando assim, de lado a lado, de frente das drags com um deboche, que foi por causa de bebida, estava extremamente bêbado. Então eu simpatizei um tiquinho, mas assim, era um deboche tão grande, com tanta drag no palco, que eu juro, a força da drag desceu em mim. Eu vou empurrar essa pessoa e ela vai voar na pista. Só que, porque o palco no dia foi alto. E eu só me segurei por pouco, porque não vamos fazer isso, segurança física das pessoas, né? Sim. Porém, tipo, o senso de desrespeito foi muito grande. Porque a maneira que pulou de frente, tipo, como se ninguém estivesse ali, como se tudo que todos nós estávamos fazendo individualmente e coletivamente fosse nada. Sim. E as pessoas nem estavam olhando pro palco, estavam só brincando ali. É tipo... Mas também, aqui, foi óbvio que a pessoa também perdeu noção do momento. Olha, pra ver a aba brava. Isso, é porque eu realmente eu sei quem é, viu? Vou atrás de você. Eu sei de tudo, eu sei da história. O meu foi no Lamour, na tenda. Não só. Eu fiz várias... Não, aquele dia foi o menino que era... O menino já passei por estava sendo convidado a se retirar, ele não saía, porque ele estava enchendo o saco da Ginger. Aí ele falou, você não vai sair, então você vai ser saído. Você vai sair. E ele voou uns 2 metros até chegar no chão. Também foi palco alto. E o outro foi no Lamour, que eu tava no meio da performance de Tigresa com... o Ney Matogrosso, acho que era a versão do Ney Matogrosso, A bicha subiu e queria fazer um show no meu lugar. Aí eu dei um duplo carpado twist, o palco era fininho. Ela caiu estatelada no chão, eu continuei. Nada aconteceu. Nada aconteceu, gente, não. Na performance não dá, outra situação ok. Sim, eu já passei por isso, lembrando aqui, mas eu tive um jogo de cintura. Era uma performance com coreografia. Você tá querendo dizer que é superior? Tô. Logo. Era uma performance com coreografia, assim, era uma coisa super... Só que não era um palco, né? Era no chão, assim. E aí a gay veio querer dançar comigo. Eu... Tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas teve uma hora que eu dei licencinha, assim. Eu não tenho esse... Fora de drag eu até tenho. Eu sou uma... professora aposentada, literalmente. Agora, em drag, eu não tenho esse espírito, não. Eu sou totalmente desequilibrada. Acho que meu animal interior drag deve ser, sei lá. Eu perco meio as vertentes quando alguém vem pedir música pra mim e fica insistindo. E o pessoal fala que mais uma vez, a fama. Porque muita gente vem pedir música pra mim e brincando eu respondo não. Tipo, toca essa música? Eu falo não. E daqui um pouco eu toco a música, né? Claro, se couber dentro do set, mas... Teve uma rebobe de carnaval do ano passado. Tinha uma cliente vestida de Michael Jackson. E ela queria, porque eu queria que eu tocasse Michael Jackson. E eu, tipo...
não tinha Michael Jackson. Sim. E, assim, nunca tocou Michael Jackson numa Rebob. E ela quis, vai tocar Michael Jackson agora? E eu... Não, o próximo só daqui DJ, um minutinho, por favor. Daqui a pouco. É aquela mímica... Espera ali na frente que vai tocar Isso, ali, ó. aquela mímica que a gente faz sempre. É tipo a próxima. E... Aí eu perco um pouco da vertente, mas... Para mim, o pior foi alguém chegar em mim e falar: você conhece Madonna? Eu juro, eu quase deslizei. Dei um cotovelado na cara. Não conheço. Me fala quem é, por favor. Vai falar. Fala agora, senta aqui, senta. Enfim. Que louca, gente. Vamos para diagnósticos finais? Sim. Yeah. O meu diagnóstico é muito simples. Ai. Na verdade, eu acho que, pensando na questão do recalque original, na conjuntura, né, do avesso, daquilo que propõe a tese de Narciso com o terceiro olho de Penélope versus a libido Meu Deus. do processo inicial da infância, eu acho que, na verdade, tudo é uma questão de uma questão de. É sobre. Bem lacaniano hoje você, uma questão de. Por isso que ela me chama de lacana Preenche hoje. lacunas. É isso. É isso. Amo. E do meu lado, eu sempre gosto de propor uma diretividade arte terapêutica. E como que eu também fui um cover girl, orgulhosamente perdedora. Depois vocês podem assistir mini performance da Cover Girl no meu canal de YouTube. Eu acho que seria muito interessante uma releitura da sua primeira performance vencedora da Cover Girl, hoje em dia atualizada, com sua maquiagem atualizada, seus looks atualizados, sua presença atualizada, para todo mundo ver lado a lado no TikTok justamente a tanta profissionalização que tivemos nesses 8 anos de trajetória drag. Qual foi essa performance? A minha primeira performance eu fiz um mix de RuPaul. Foi um mix de RuPaul e coloquei umas músicas da Alaska também. Hoje em dia é até retrô. Exato. Exatamente. Eu acho que foi Burn Naked da RuPaul e... Nails, lá, 7ª temporada falando. Exatamente. E acho que eu escolhi músicas do momento ali, que o pessoal conhecia pela festa Cover Girl, é uma referência direta a RuPaul, né? E acho que foi isso. Mas assim, eu não usei padding na primeira vez, eu tava com um vestidinho de loja de departamento, mas eu sempre tento voltar, sim. Eu gosto de brincar que eu faço aniversário drag em agosto. E eu sempre tento voltar em agosto com a primeira maquiagem que eu fiz. Eu sempre boto lado a lado, assim. Eu acho importante reviver. Eu revivo bastante as coisas, assim. Legal. Minhas referências vêm bastante disso. Aquela performance que eu tenho de Pussycat Dolls foi uma referência que eu, assim, não parava de ouvir Pussycat Dolls na minha adolescência. Né? Então, eu gosto de buscar sempre isso. Mas eu gostei. Se fizer, avisa a gente que a gente posta. Alright. Agora, onde que todo mundo ouvindo ou vendo pode seguir ou sentindo seguir seus próximos trabalhos, seus vários eventos, seus sets? Gente, me sigam no Insta, paola.cadillac, tá joia? E eu posto tudo lá no Instagram, tá? Eu tô focada mais no Instagram, tô num momento meio low profile da minha vida, mas a agenda tá super atualizada lá nos stories, tá? Vou convidar vocês também pra, sempre que puderem, irem na Rebob Nights, irem também na Festa Lunática e no Minho Queens. Rebob Nights pagou quanto? Só ia fazer propaganda. Ai, gente, a Rebob Nights eu sou, assim, aficionado pela festa, porque tanto essa quanto as outras festas, eu tenho uma liberdade muito grande. Né? A última edição, infelizmente, eu não pude ir, eu fiquei, assim, triste. No sábado, eu não queria falar com ninguém, eu estava depressiva, eu fiquei triste, realmente. Mas
Eu acho importante citar essas 3 festas, porque é as festas que apoiam demais a arte drag, né? E lá eu cresci, eu consegui me desenvolver, e eu conheci muita gente maravilhosa que merece ter um espaço muito, muito grande. Então, é uma forma de agradecimento que eu tenho a elas. Mas é isso, paola.cadillac no Instagram, e sempre que vocês puderem, irem nessas festas que eu tô por lá, e a gente se fala, a gente se conhece, a gente se abraça. E eu beijo fãs, viu? Eu beijo fãs. Esse mito que eu não beijo fãs é mentira. Dá umas 5 horas da manhã, eu já tô sem batom já. No bote. Paula Cadillac, em breve na Câmara Municipal de São Paulo. E draga. Vocês podem me seguir no Grindr, Gatinha com Local 22. No Instagram. No Instagram e no Twitter. No Twitter eu só replico coisas que eu acho... Sei lá, que eu acho ali. Mas no Instagram eu posto mais coisas minhas. Pior Drag... É isso, @piordrag. É isso. Arrasou. E nossa querida irmã, Mary Poppers, você pode encontrar no Instagram buscando por esse nome, porque a roupa dela corta um pouco do nome dela, então joga lá, porque só tem ela. E você pode encontrar com Abacaxi lá no Instagram. E nosso podcast, o Dragnóstico, talvez você já esteja no Spotify, talvez você esteja no iTunes, talvez você esteja no YouTube. Se você não estiver, você deveria estar. Então procure a gente por lá. Yes. Acessa aqui, ó, clica, tem um negocinho aqui, ó, ativa o sininho aqui, ó. Siga a página. É página que fala? Pode ser página, tem várias páginas. Siga aí, ativa o sininho, as notificações, tá? Faça uma doação do Pix. Tá difícil. E uma coisa muito importante que a gente quer pedir ajuda é para que vocês compartilhem o nosso podcast, esses episódios, com pessoas que talvez não estejam em São Paulo, que talvez nem estejam no Brasil, mas podem estar fazendo drag em algum lugar onde estiver sozinhas, porque a gente já tem relatos de várias pessoas que encontraram nosso podcast, acharam legal poder se aproximar aos outros viventes, ouvir no histórias. Cativeiro, né? Então uma pessoa que escreveu. E se identificarem com essas trajetórias das nossas convidadas. Então, se você souber de alguém procurando amigas drags, indica o nosso podcast como começa. E é isso. Tchau, final. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Ó, tem até sonoplastia. Abençoa, Senhor. Vocês sabem? A minha também. Gostava da Rosana nas alturas. Eu amava Rosana nas alturas. Feche esse cortino. O Dragnóstico é um podcast da Drag Therapy com produção da Compasso Collab. Sigam o Dragnóstico no Spotify, Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no YouTube para receber a sua próxima dose assim que sair. Acabou, Jéssica? Eu acho que acabou. Você acha que acabou? Será? Acho que não. Rosana. Agora a gente vai. Nas alturas. A Mary Poppers não tá aqui, mas a gente vai fazer. Aqui. Bate 3 vezes. Fora do microfone, mas ela vai aparecer aqui, ó. Então, Mary Poppers, diga qual a pergunta que você tem para Paola Cadillac. Qual o seu maior pecado drag? Qual o meu maior pecado drag? Ai, você é atrasada? Não. Ai, gente, que pergunta difícil, irmã. Meu maior pecado drag? Beijar na boate. Acho que é isso, beijar fãs, né? É pecado? Eu achei que tava ali no... Tava ali no contrato. Tava ali no briefing. Se só fosse beijar, que ela fizesse. Ui. É isso, gente. Beijo. Tchau for now. Tchau, tchau.